Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os perdidos também ressuscitarão em corpos. Sim, todos ressuscitarão, cada um por sua vez e com objetivos e destinos diferentes. Deus sempre faz distinção entre salvos e perdidos, até quando ele diz dos salvos que dormem e dos perdidos que estão mortos. Por isso, você não encontrará o mesmo tratamento dado à ressurreição dos perdidos como o que é dado à ressurreição dos salvos, em passagens como 1 Coríntios 15, onde tudo ali é muito positivo na forma de linguagem que é utilizada. Repare que ele fala da ressurreição dentre os mortos, ou seja, dos salvos, enquanto os mortos continuam mortos, aguardando pela ressurreição da condenação no final. Por isso que a ressurreição não é de todos juntos. A palavra dentre nos fala de tirados de entre outros. Assim também, a passagem em Coríntios, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, de 32 a 44. Isso não é dito do incrédulo, do perdido, porque a mensagem aí é positiva, é sempre o sentido positivo da ressurreição do salvo. Mas nós não podíamos esperar que Deus falasse da ressurreição dos perdidos como uma ressurreição em incorrupção, glória, vigor, porque esses privilégios e atributos são exclusividade dos salvos. Mas que os perdidos ressuscitarão é um fato. Mas ai deles quando ressuscitarem, porque do sofrimento atual que eles experimentam no Hades, enquanto estão apenas em alma e espírito, eles entrarão numa eternidade de sofrimento no lago de fogo com os seus corpos. Com os seus corpos. A Bíblia fala da ressurreição de todos os mortos, porém faz uma diferença entre os que ressuscitarão para a vida e os que ressuscitarão para a condenação. Lembrando sempre que a ressurreição não significa ganhar um novo corpo, mas sim receber de volta o nosso corpo em uma condição que não morre mais. Quando Jesus ressuscitou, o túmulo ficou vazio. O seu corpo não ficou lá, ele não ganhou um outro corpo, era o mesmo corpo ressuscitado. Vamos à passagem. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam justiça como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, de 2 a 3. Mais uma passagem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 a 29. Antes que você se apresse em achar que é fazendo o bem que se obtém a vida eterna, o versículo está falando do apanhado geral e final. Os que aí aparecem com a característica de terem feito o bem são aqueles que foram salvos pela fé e não por obras, para praticarem o bem que Deus lhes designou fazerem. Veja a passagem em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas claro que isso é impossível, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Um outro versículo que fala da ressurreição dos que fizeram o bem, por terem sido justificados pela fé, é Lucas 14, 14, que diz assim: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Mas não se apressem a achar que a ressurreição é só dos justos, porque Atos 24, 15 logo corrige esse pensamento, dizendo assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então é cabal e final a questão aí. Justos e injustos vão ressuscitar sim. Jesus ressuscitou de entre os mortos, e os salvos também ressuscitarão de entre os mortos, pois a ressurreição é seletiva. Repare neste versículo a palavra dentre, ou de entre.
Uma coisa é dizer que todos ressuscitarão, ou falar genericamente da ressurreição dos mortos. Outra é traçar uma distinção para alguns que ressuscitarão dentre ou de entre os mortos, enquanto outros continuam mortos, para ressuscitarem depois. A passagem diz assim: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Lucas 20:35. Quando Jesus ressuscitou, foi só o seu corpo que saiu da sepultura naquela condição que os salvos terão, de um corpo perfeito e incorruptível, não mais sujeito ao tempo e ao espaço. Mas mesmo assim, um corpo de carne e ossos, como é o corpo de Jesus hoje no céu. Mas repare que é dito que a sua ressurreição foi dentre os mortos, porque os outros continuaram nas suas sepulturas. Veja a passagem. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Colossenses 1,18. Mais uma. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10. No final, ressuscitarão apenas, no final de tudo, ressuscitarão apenas os perdidos, que receberão de volta seus corpos para poderem receber a sentença da condenação eterna no lago de fogo. A passagem em Apocalipse diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. Essa passagem, que costumam chamar de juízo final, é, na realidade, o juízo final dos perdidos. Nenhum salvo aparece nessa cena, porque já terão sido salvos em vida. E se morreram, já estarão ressuscitados para a vida quando chegar esse dia do juízo final. Ali não entra nenhum salvo nessa cena. Só perdidos. Apenas os mortos aparecem, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. Essa passagem nos fala dos corpos e das almas e espíritos dessas pessoas. Um corpo sepultado no mar é a condição de maior degradação que você possa imaginar, mesmo porque a quase totalidade da vida marinha é carnívora, e literalmente nada sobra de um corpo sepultado no mar. Mesmo assim, Deus saberá recuperar cada partícula dele na ressurreição. Então, quando fala do mar que devolve os corpos, nos fala dos corpos dessas pessoas que ressuscitarão no dia do juízo final, dos perdidos, né? E quando fala que do Hades, aí nos fala da condição de morte, em que se encontram as almas e os espíritos dos mortos, separados dos seus corpos. Esse é o significado de Hades, que é o estado ou condição de morte, da separação entre espírito e alma de um lado e corpo do outro. Naquele dia, eles voltarão a ter corpo, alma e espírito, da maneira como vieram ao mundo quando nasceram. Todo ser humano tem espírito, alma e corpo. Assim como um tribunal humano não julga e condena mortos, Deus irá trazer primeiro à vida os culpados impenitentes, mas não se diz deles que seja vida, como é dito dos salvos. É bom lembrar que o assunto aqui é ressurreição definitiva, aquela da qual ninguém mais voltará a morrer, e não estamos falando aqui das ressurreições que nós encontramos nas Escrituras, como a de Lázaro, de outras pessoas que ressuscitaram e aparecem no Antigo e no Novo Testamento. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.